quanto em quanto tempo a gente tem que limpar o skimmer? Tem duas coisas, né? Tem o skimmer, que é o equipamento todo, e o copo do skimmer, né? O copo, ele precisa estar sempre limpo. Então, o que acontece é que a gente às vezes olha aqui, né, só para a sujeira que está aqui acumulada, né? Mas na verdade a gente tem que ficar de olho aqui no pescoço, porque quando o pescoço fica muito sujo, o skimmer perde eficiência. Então, óbvio, vai depender de cada aquário, vai depender do funcionamento do skimmer, mas a gente sempre tem que dar uma olhada nisso, além de simplesmente tirar para esvaziar, mas também tirar o copo, né, para limpar esse pescoço aqui que a gente chama. Eu faço aqui em casa pelo menos uma vez por semana, mas geralmente duas. Agora, o skimmer em si, aí isso varia bastante, né? Às vezes eu passo 4, 5 meses, 6 meses sem desmontar para limpar, né? Então, dependendo do quanto está incrustado, né? Dependendo, às vezes eu vejo skimmer, principalmente o pessoal que tem refúgio, né, ou iluminação no SAMP, começa a criar aí muita alga calcária, né, no corpo do equipamento. Então eu recomendo que faça uma limpeza mais frequente, até porque depois fica até mais difícil de tirar, né? Já falando de alga calcária, uma alternativa para limpar, não só o skimmer, né, mas qualquer equipamento, é usar um ácido, né? Pode ser o vinagre, ácido cítrico, enfim, algum tipo de ácido, né, mais leve que diluído em água. A gente deixa o equipamento de molho, depois enxágua, passa uma buchinha e enxágua bem antes de montar no aquário. Esse caso aqui é só sujeira mesmo, né, que tá, então a ideia é desmontar, né, dar uma boa limpada. Agora, uma coisa que faz muita diferença e que às vezes a gente não se dá conta é a puxada de ar, porque assim, o skimmer ele depende muito, né, basicamente ele depende da entrada de ar, não é só do volume de água que circula, mas principalmente da entrada de ar. E a voluta, né, que é essa aqui, essa entrada de água que faz a mistura aqui com o ar, ela precisa estar sempre limpa. Isso mesmo que você não desmonte todo o equipamento para limpar, convém de tempos em tempos você tirar essa voluta aqui, limpar, né, limpar a tubulação por onde passa o ar, porque aqui pode acumular sal, né, ou alguma coisinha que, esponja, alguma coisa que vai criando aqui, que vai impedindo a passagem de ar, e isso compromete muito. Esse skimmer aqui, por exemplo, quando eu percebo que a espuma aqui no corpo dele não está muito densa, é certeza. Eu desmonto aqui a voluta, limpo, ela está levemente entupida. E aí depois que limpa, a gente percebe que aqui a espuma fica muito mais densa. Tá bom? Bom, agora vamos partir para desmontar tudo. Com o equipamento todo desmontado, agora é avaliar o que precisa ser feito, né? Então, como eu falei, se tiver alga calcária, dilui, né, um pouco de algum ácido mais fraco, né, vinagre pode ser, e pode ser uma proporção aí de 1 para 3, 1 para 4, e o ideal é deixar de molho, né? Então cobrir todo o skimmer, né, com essa solução, e pode até ligar, deixar a bomba funcionando durante 1 hora, 2 horas, até ver que começa a soltar, né, as algas calcárias, e aí depois com uma escovinha e água corrente termina de limpar. Agora, se você perceber que o skimmer tem alga que não é calcária, né, alga verde, por exemplo, alguma coisa assim, aí já o vinagre não vai adiantar. Aí o ideal é usar água sanitária. Também uma diluição pode ser 1 para 10, 2 para 10, algo assim, né? Deixa de molho um tempo também, né, para dissolver aquelas algas verdes, marrons, enfim. E aí depois também enxágua bem. Nesse caso aqui, né, no caso do meu, não tem, né, nem alga verde, nem alga calcária, é sujeira mesmo, um pouco de esponja, aquelas esponjas de abacaxi que acaba nascendo, tem um pouquinho de microvida que aqui acaba ficando, né, e sujeira mesmo, né, matéria orgânica, que agora a gente vai limpar. É muito importante, né, desmontar, inclusive, a bomba, né, agora muito cuidado com o impeller da bomba, né. Esse aqui e boa parte dos impellers eles têm eixo cerâmico, e o eixo cerâmico ele é extremamente resistente, né, a deterioração, né, a desgaste, né, ele é muito mais resistente que o de metal em relação ao desgaste, mas ele é mais frágil em relação à quebra. Então, se ele cair no chão ou se na hora de tirar
o impeller, você movimentar ele de lado assim, pode quebrar. Tá? Então toma muito cuidado para não quebrar o eixo se ele for cerâmico. Mas é importante de qualquer forma limpar, né, desmontar a bomba, limpar todos os equipamentos. Aqui que eu falei, a voluta, aqui dentro tem uma passagem de ar que é muito pequenininha, então é importante limpar. Cada skimmer, né, tem as suas características. Esse aqui, por exemplo, ele desmonta praticamente todo. Tem skimmers que não desmontam, né, o corpo dele é numa peça só, né, desmonta às vezes os agregados, mas não desmonta o corpo inteiro. Não tem problema, aí você deixa de molho dentro de um balde. Né. Tem skimmers que as bombas são do lado de fora. Aí cada modelo tem suas características, mas o importante é que você desmonte o máximo de componentes possível, né, e que faça essa manutenção, pelo menos aí a cada 4, 5, 6 meses. Vamos agora limpar tudo isso aqui. Pronto, pessoal. Terminado. Né, deu um trato. É sempre bom a gente ter aí algumas ferramentas do aquarista, né? Eu tenho umas escovinhas, escova de dente usada, né? Isso daí é sempre muito útil, né? Reforçando então sempre muito cuidado na hora de tirar o impeller. Outra coisa, os parafusos, né? Alguns skimmers eles são montados com parafuso, esse aqui é um caso para prender a bomba, então a gente sempre toma cuidado, né? Não é para arrochar o parafuso, né? Apertar até trincar o acrílico. Então aperta com cuidado, né? Por exemplo, se a gente tem 4 parafusos, a gente costuma sempre primeiro aponta o parafuso, né, sem apertar, depois aperta em cruz, né? Aperta aqui, aperta do outro lado, né? Faz em cruz que ele entra bem alinhadinho, não tem problema. Agora é só montar e ajustar, pôr para rodar. Daqui 5, 6 meses a gente faz outra manutenção dessa. Lembrando, né, reforçando que o copo é sempre importante, né, manter o pescoço principalmente bem limpo. Em relação à regulagem, essa é uma dúvida, né, constante de muitos aquaristas, principalmente aquele que está começando. Em geral, né, uma medida boa é a gente deixar assim, a altura da água mais ou menos aqui no início do copo, né, aqui no pescoço, né, na base do copo. Se a gente conseguir regular direitinho e deixar assim a espuma quebrando aqui, né, mais ou menos nessa altura, geralmente não tem erro, né? Sempre lembrando também que tem que ser, né, bem ajustado o nível de água, né, no corpo do skimmer. Aí cada skimmer tem aí um nível recomendado, né? Alguns têm uma marcação, outros têm no manual, né, a altura que ele tem que se trabalhar. Então, se você não consegue ajustar no SAMP, uma alternativa é colocar um calço embaixo. No meu caso aqui, eu uso um calço que deixa o skimmer na altura certinha, tá bom? É isso aí, essa era uma dica de hoje, rapidinha, e assim como o skimmer, os outros equipamentos do aquário também precisam sempre de manutenção, né? Seja as bombas, os outros filtros que a gente tem, outros sistemas, tá bom? Tudo de bom aí para vocês, grande abraço.